Olá, voltamos aqui e antes de entrarmos, no nosso próximo debate, eu queria trazer uma surpresa do Fiz 20 Digital. A gente vai fazer o sorteio de uma Alexa em parceria com a Ask Saúde sim. às 16h30. E todo mundo que estiver ao vivo participando, assistindo, já está concorrendo. Vamos concorrer, galera. Agora é o seguinte, o nosso próximo painel, Mikkel Corsi, consultor da Healthcare, irá nos apresentar sobre o modelo assistencial na Holanda. Quem também estará conosco é o Paulo Chap, diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, que vai moderar o debate. Luiz Antônio Santini, médico e ex-Fiocruz, e Marta Oliveira, diretora executiva da Design em Saúde e ex-ANS, também participará desse debate. E na sala AstraZeneca teremos o assunto a saúde na Holanda e seu sistema assistencial. Vamos com a gente. Vamos lá? Boa tarde, me desculpem, eu esqueci de ligar o áudio. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme, um privilégio moderar esse debate que está dentro do espírito de repensar o sistema de saúde brasileiro, na verdade, repensar a forma com a qual a gente entrega saúde para a sociedade brasileira. Nesse painel hoje comigo aqui, vocês estão vendo o Michiel Costi, que vai nos falar inicialmente durante 30 a 35 minutos sobre o sistema de saúde na Holanda. Ele é diretor da Valorange e é um importante pesquisador na área de sistemas de saúde, tendo sido responsável por grandes mudanças do sistema de saúde, um dos responsáveis por grandes mudanças de um dos sistemas de saúde, do sistema de saúde na Holanda a partir de 2006. Temos também nesse painel o Luiz Antônio Santini, vocês conhecem bem o Santini, ele tem extraordinários serviços prestados como professor, como pesquisador, na Universidade Federal Fluminense e agora na Fiocruz. E a Marta Oliveira, que foi nossa presidente da ANS, diretora executiva da ANAP, e que hoje está prestando seus serviços como executiva na Design em Saúde e Laços Saúde. Então, a forma desse painel será uma apresentação inicial de contextualização pelo Michiel, depois a gente terá as opiniões sobre o apresentado aqui, com a sua experiência do Santini, da Marta, e depois nós abriremos para perguntas daqueles que nos assistem nesse momento. E você tem a palavra, por favor. Muito obrigado, Paulo. Agradeço o convite. É realmente um prazer estar com vocês hoje. Eu preparei uma apresentação com slides, mas ainda não vejo os slides. Tem alguém... Você que vai fazer o upload dos slides ou você contratou de que a organização faça o upload? Eu achei que alguém da organização ia fazer isso. Tá. Você tem como fazer também daí, se você quiser. Mas eu só apelo aos organizadores que se manifestem se eles vão fazer esse upload ou se nós vamos ter que fazer a partir da máquina do Michiel. Tem alguém que poderia ajudar nisso? Podemos seguir ao próximo. Quer mudar os teus slides, Michiel? Faço parte de Valorange, junto com meus colegas Eduardo Giacomazzi e André van der Veen. Valorange é uma plataforma que tem como objetivo de contribuir às questões de transformação e inovação em saúde, em parcerias holandesas e brasileiras. Próximo, por exemplo. Em 2016, o slide se virou, mas tudo bem.
Em 2016 fizemos stakeholder survey para o governo holandês, que quis explorar as oportunidades para colaborações e parcerias entre Brasil e Holanda no setor de saúde e ciências da vida. Por esse objetivo, conversamos em entrevistas qualitativas com os 30 líderes no Brasil que representam as várias partes do setor de saúde no Brasil. Como Holanda é tão pequeno, a pesquisa foi focada muito em e ao redor de São Paulo. Como São Paulo, o Grande São Paulo, já pelo menos tem mais habitantes que o nosso país inteiro. A primeira questão foi realmente conhecer as necessidades desses líderes nas entrevistas. A primeira questão foi realmente entender o que tira seu sono na noite como líder em saúde e como líder na sua área. Qual é o seu maior dor de cabeça, o maior desafio? E o que você precisa como líder para resolver esta questão? Este Word Cloud que vocês estão vendo mostra as respostas principais, que se foca muito em questões de como organizar o sistema de saúde, como os vários stakeholders podem trabalhar juntos, como trabalhar juntos entre o lado público e o lado privado do sistema, como criar sistema que é mais que seus componentes e como liderar este sistema e gerenciar. Foi a questão principal destes líderes entrevistadas e com este background destas entrevistas vou tocar hoje a agenda e vou tentar dar panorama do sistema de saúde holandês. Próximo slide, por favor. Então, a agenda para hoje, vou tentar dar panorama. Podemos avançar slide, por favor. Uma característica importante do modelo holandês da inovação são as parcerias multidisciplinares. Outro nome para a Holanda é os Países Baixos. Mais ou menos a metade da área da Terra fica abaixo do nível do mar. Em nossa história, treinamos e ganhamos terra do mar, chamada polder, com o uso de tecnologias como os diques e como os moinhos de vento. E assim desenvolvemos muito conhecimento para lidar com questões de água. Mas em 1953 tivemos uma grande inundação durante uma tempestade e 2.000 pessoas deixaram a vida. Foi essa inundação que juntou todos os esforços e parcerias na luta contra a água, contra o mar, em resposta direta ao desastre, mas também em planejamento e construção de novas infraestruturas para proteger o povo contra a água. Naquele momento, todos os stakeholders juntaram seus esforços, o governo, as empresas e também universidades de tecnologias e a sociedade. Este modelo de cooperação entre parcerias multidisciplinares, públicas e privadas, foi chamada o modelo polder. O modelo polder ainda está em uso também em saúde. Próximo. Com pouco de imaginação, esta colaboração entre todos os stakeholders no modelo polder pode ser representada e vista na forma de diamante, o material mais duro com o qual podemos perfurar mesmo as superfícies mais duras.
Esta colaboração entre os stakeholders é essencial em enfrentar as questões mais complexas na sociedade, acima de tudo em saúde. Vou explicar melhor este modelo Polder e como funciona em saúde, mas primeiramente vou dar alguns números e fatos sobre o setor de saúde na Holanda. Próximo. Holanda é um país pequeno com 17 milhões de habitantes. O tamanho é muito limitado. O Brasil é 240 vezes maior que Holanda. Temos 7 hospitais acadêmicos, 3 universidades de tecnologia e mais 82 hospitais top clínicos e gerais. Ao redor desses hospitais acadêmicos temos mais que 3.000 empresas ligadas ao setor de Life Science e Health. Em termos de competitividade, são muito competitivos. A Holanda saiu no primeiro lugar no Global Competitiveness Index na Europa. Temos mais que 1,4 milhões de profissionais trabalhando no setor. E em vários rankings, Holanda sai como um dos maiores sistemas de saúde na Europa. Próximo. Falando sobre o modelo de Polder e como é aplicado no sistema de saúde. O setor de saúde é um sistema público realizado pelas parcerias públicas e privadas, numa abordagem integrada. O sistema está baseado nos princípios de solidariedade, qualidade, acessibilidade e fiabilidade para todos. E está baseada em 3 leis principais para a medicina curativa, que faz mais ou menos 65% em termos de valor, uma lei para cuidados de longo prazo, por exemplo, para pessoas da terceira idade e para pessoas com uma deficiência, cerca 25% do total, e uma lei que organiza o suporte social para quem precisa no nível municipal. O sistema contém uma mistura de incentivos comerciais e garantias públicas. Chamamos isso uma competição gerenciada, ou em inglês, managed competition. Quando nasceu este sistema em 2006, o governo atribuiu às seguradoras o papel de administrador do setor de saúde. As seguradoras precisavam evoluir de institutos financeiros para compradoras de serviços. Este novo sistema foi introduzido por várias razões. O primeiro foi para criar um sistema único. Antes tivemos um sistema público e um sistema privado. Essa diferença no sistema para as pessoas que entraram no sistema público e as pessoas que entraram no sistema privado foi baseada na renda da pessoa. Estou aqui com um problema, mas tudo bem. Mas no topo do sistema de saúde fica o cidadão, ou seja, o paciente, que é realmente a pessoa que escolhe. Primeiramente, o paciente, o cidadão, escolhe o plano de saúde. Obrigatoriamente, todos os adultos na Holanda têm um plano de saúde que eles contratam anualmente. Então, primeiramente, escolhem o plano de saúde. Na hora que a pessoa precisa um serviço, um cuidado de saúde, ele procura o melhor prestador de saúde que poderia ajudar ele. Então,
e para organizar tudo isso, os planos de saúde e os prestadores de saúde combinam o volume, a qualidade e os preços de serviços de saúde, com a ideia que o cidadão decide. Então, tanto os planos de saúde quanto os prestadores tentam de seduzir o cidadão para fazer uso, escolher a melhor oferta. Então, elas têm que competir entre si. E é realmente um princípio de competição. Todos os planos, quanto os prestadores, correm o risco de ir à falência se eles não prestam um bom serviço. O cidadão tem obrigatoriamente um plano de saúde e temos mais um ponto importante, que o cidadão precisa ir primeiramente para ver um médico geral no sistema de saúde. O médico geral tem um papel muito importante. Ele é o porteiro do sistema e já sabe responder aos 95, 97% de todos os casos e somente precisa dar uma indicação a um especialista para mais ou menos 3 até 5% das pessoas. Ele guia muito os cidadãos nas suas escolhas em saúde. Nesta interação entre os cidadãos, os planos de saúde e os prestadores de saúde, temos um papel bem importante para o governo. O governo é responsável pelas políticas de prevenção. O governo é o regulador, o monitor e fiscalizador das questões de acesso e qualidade para todos. Para dar um suporte aos cidadãos nas escolhas em saúde, o instrumento de transparência é muito importante. Próximo. Aqui vimos um site que mostra muitos indicadores, outcomes aos cidadãos. Como cidadão holandês, eu posso entrar nesses tipos de sites imediatamente e posso me orientar e me informar sobre muitos indicadores que falam alguma coisa sobre a qualidade de prestadores de saúde e posso ver a satisfação de pacientes e outras, posso ver informações sobre mortalidade, tempo de espera, etc, etc. E o mesmo tipo de informação posso ver sobre a qualidade de planos de saúde. Próximo. E o sistema que foi introduzido em 2006 funciona bem assim. Já faz 10 anos, o sistema de saúde holandês sai bem no ranking de European Health Consumer Index. Isso é bem importante. Holanda agora está no segundo lugar, após Suíça, e o que é importante é que o sistema funciona muito bem nos olhos de consumidores, os cidadãos holandeses. Este ranking está baseado em critérios e dimensões avaliados pelos usuários do sistema. Ao mesmo tempo, temos bastante indicações que com este sistema de saúde podemos controlar, direcionar melhor os custos e qualidade
em comparação com o sistema de saúde como tivemos antes. Mas, próximo. Ainda temos uma grande necessidade de repensar o nosso sistema de saúde e para criar um sistema de saúde sustentável. Temos as questões de envelhecimento, temos grandes questões com mais e mais pessoas com doenças crônicas, tem mais pacientes exigentes, custos de novas tecnologias que aumentam todas as despesas em saúde. Próxima. Próximo. Se a gente não altera este caminho, esta subida de despesas em saúde, estamos gastando por volta de 13% do PIB em saúde, vamos gastar quase 20% do nosso PIB em 2040, que é o dobro de hoje. 1 de cada 5 euros vamos gastar em saúde. Isso não é sustentável. O aumento de despesas é mais devido às novas tecnologias, aos custos de novas tecnologias por 2/3 e por mudanças demográficas, questões de envelhecimento e mais pessoas com doenças crônicas. Por isso, temos uma grande necessidade para redirecionar esta curva, para manter um sistema sustentável. Próximo. O crescimento de despesas projetados no slide anterior mostra bem a necessidade de repensar a inovação e a organização em saúde. Frequentemente, a primeira conotação com inovação é inovação tecnológica, mas vimos que os custos dessas novas tecnologias fazem o sistema não mais viável. Por isso, precisamos explorar melhor inovações de tipo low-tech, high-impact ou high-touch. Embora o assunto de inovação social fica menos explorada e fica menos visível, se torna claro mais e mais que o impacto de inovações sociais em nossa saúde é bem grande. Por exemplo, este exemplo de prevenção. Ganhamos nos últimos 150 anos, 35 anos em expectativa de vida com ações de prevenção. E durante este período, somente 5,5 anos com avanços em cuidados e tecnologias. Sabemos também, baseado em pesquisa, que da nossa saúde, falando sobre determinantes de saúde, que 50% da nossa saúde tem a ver com a qualidade do ambiente onde estamos vivendo e com o nosso estilo de vida. 30% da nossa saúde tem a ver com fatores genéticos e 20% tem a ver com a qualidade do sistema de saúde e suas instituições. Frequentemente, nós somente focamos em resposta à saúde nestes 20% que tem a ver com o sistema de saúde. Mas temos muitas possibilidades fora do sistema de saúde para fazer um impacto em nossa saúde. Por isso, precisamos focar mais em questões de low-tech, high-touch. Próximo. Então, procuramos mais inovações de tipo low-tech, high-touch em vários níveis. No nível organizacional, por exemplo, tem este Hospital Bernhoven, no sul do país, que teve a necessidade de transformar o seu hospital. Estava com um desperdício forte e precisava diminuir o tamanho do volume com uns 12% em 5 anos, por ações de
uma demanda diminuindo, precisava melhorar a qualidade e também reduzir seus custos ao mesmo tempo. Como fizeram? Não dá para implementar top-down novas abordagens sem o envolvimento de médicos e outros profissionais no hospital. Por isso, eles chamaram todo mundo juntos e convidaram-nos para repensar a organização de cuidados com uma pergunta que eu achei demais. Se o seu paciente fosse seu pai ou sua mãe, como você ia organizar o hospital? E esta pergunta deixou os profissionais muito repensar a forma com qual eles ofereceram seus cuidados aos pacientes. E perceberam, de repente, que a qualidade da vida é muito mais importante para um paciente que somente protocolos médicos, etc. Isso deu um outro jeito de olhar as questões. E o resultado do exercício foi que os médicos tomavam muito mais tempo para a conversa na consulta com o paciente, realmente verificar junto com o paciente o que é importante, qual o impacto de uma terapia, tratamento na qualidade da vida dele. E de vez em quando não tratar foi uma maior decisão, etc. Também melhoraram muitas ações que aumentaram, fizeram muitas ações que melhorou muito a qualidade no hospital. Então, numa vez, os tratamentos deram o resultado desejado e este hospital foi, com esta abordagem, realmente um exemplo para outros hospitais, mas também para o governo na Holanda. Próximo. Outro olhar para a organização e inovação em saúde mais amplo e pelos olhos e experiências de uma pessoa que quer viver a sua vida, que quer participar na sociedade e para viver a sua vida e para participar na sociedade, ele precisa uma boa saúde. Como um time brasileiro-holandês, sob a liderança da Universidade de Erasmus, tivemos o prazer em 2018 para contribuir com algumas jornadas de pacientes ao livro branco da ANAP, com propostas para a saúde e cuidados do amanhã. Nessas jornadas, seguimos uma pessoa nas várias etapas da sua vida, olhando por várias perspectivas. A primeira perspectiva é da pessoa, a primeira perspectiva é da pessoa mesma. O que é importante para a pessoa? O que ele ou ela faz na vida? E o que a pessoa precisa em termos de saúde e cuidados na hora que uma questão como a saúde ocorre. Numa segunda perspectiva, os prestadores explicam o que precisa para organizar os maiores cuidados para empoderar as pessoas a viver sua vida. Numa terceira perspectiva, exploramos como novas tecnologias e inovações podem dar um suporte à saúde e cuidados mais eficazes e mais convenientes para a pessoa. Estas jornadas foram ilustradas com vários exemplos e maiores práticas do Brasil, Europa e, claro, também da Holanda. Próximo. E esta pirâmide
podemos voltar slide? Voltar. E esta pirâmide no livro branco explica a ordem de passos e componentes nos níveis micro, meso e macro para construir um sistema de saúde coerente e eficaz. Esses princípios e componentes, os building blocks, representam bem como na Holanda tentamos de criar as nossas abordagens à saúde e aos cuidados. Próximo. No nível político, na Holanda, é o top sector da saúde e ciências de vida ligado ao Ministério de Saúde, Bem-Estar e Esportes, que definiu as políticas em inovação em saúde e um roadmap para 2020-2023. Esse top sector que consiste e que envolve representantes do que chamamos o quadruple helix, que cidadãos, empresas, universidades e o governo. Este top sector definiu uma missão central e esta missão central é adicionar no mínimo 5 anos saudáveis a mais na expectativa da vida para todos em 2040 e, ao mesmo tempo, reduzir as desigualdades em saúde entre os grupos socialmente e economicamente mais ricos e pobres com 30%. Para atingir esta missão geral, foram formuladas 4 submissões. Até 2040, queremos diminuir na Holanda a prevalência de doenças causadas pelo impacto de estilo da vida e ambiente das pessoas com 30%. Em comparação com hoje, queremos aumentar o cuidado de saúde das pessoas no próprio ambiente domiciliar com 50%. Isso significa, fora de hospitais, atender as pessoas em casa com cuidados informais, a própria rede das pessoas com tecnologias de telemedicina e conceitos de assistência domiciliar. A terceira missão é que até 2030 queremos aumentar a proporção das pessoas com uma deficiência ou uma condição, ou doença crônica, que ativamente participa na sociedade, no jeito como ele ou ela quer e com os talentos que ele ou ela tem, com 25%. 4. Até 2030, queremos melhorar a qualidade da vida das pessoas com demência com 25%. Não, é bem claro, essas 4 missões são interligadas e ordenadas de mais gerais para mais específicas e encaixam nas outras como as bonequinhas de Matrushka. Trabalhamos nas missões de dentro para fora. Por exemplo, por favor, o próximo. Esta visualização mostra o nosso caminho de self-management para co-management e como mudamos o local de cuidado de um ambiente mais institucional para um ambiente domiciliar da pessoa, como um suporte de redes informais e, se for necessário, com um suporte formal em tecnologias e terapias. Próximo. Para trabalhar nessas 4 missões, o top sector usa um programa para fazer acontecer as 4
missões baseado em vários princípios. Alguns destes é repensar cuidados em manter saúde. O zorg é cuidado em holandês que precisa se tornar saúde, que é gezondheid. Então, o G vem do início desta palavra sobre zorg. Estamos trabalhando com mais iniciativas que envolvem todos os stakeholders no quadruple helix, como papel mais importante para o cidadão. Definimos os programas de forma bottom-up, realmente liderada pela demanda da sociedade e principalmente pelos cidadãos. Para tocar os assuntos em saúde, precisamos trabalhar juntos com outras áreas. Então, por isso, o Ministério de Saúde, Bem-Estar e Esportes, que é o nome completo do nosso Ministério de Saúde, tem vários crossovers com outros ministérios para, por exemplo, trabalhar em iniciativas para limpar, melhorar a qualidade do ar e diminuir a poluição, que tem um impacto, claro, bem importante na saúde das pessoas. O Paulo aqui. Eu acho que a gente precisa apressar um pouquinho para termos tempo de debate, por favor. Não, pode continuar, tá bom. Mas porque senão não tem o tempo da Marta, o Santini e os nossos espectadores fazerem perguntas para você. Muito obrigado, Paulo. Vou acelerar. Mas o que é bem importante que nós olhamos de forma mais ampla para questões de saúde. Próximo. Também, outro exemplo é o modelo de Donut, que é usado hoje em dia para transformar as políticas em Amsterdã. Baseado no modelo de Donut do Kate Raworth, tentamos de criar uma cidade que prospera em todos os aspectos definidos pelos Sustainable Development Goals. E cada política é avaliada baseado nisso. Próximo. E no final, podemos realmente medir pelos indicadores o bem-estar e a saúde das pessoas. Fazemos isso regionalmente. Esta imagem é um exemplo como é feito na região de Eindhoven. E próximo, é mais uma... Pode passar esta? No final, eu queria mencionar este exemplo bem interessante da buurtzorg. A buurtzorg nasceu em 2016, ao mesmo tempo quando nós introduzimos o novo sistema de saúde. O buurtzorg, na verdade, nasceu por ações de desfação com o Estado, como a saúde era na Holanda. Muitas abordagens bem fragmentadas. Saúde foi administrada mais como uma fábrica, com muita oferta de tipo de one size fits all. O resultado foi um volume enorme oferecido com modelos com lucros bem altos e com muita dissatisfação tanto de clientes quanto de enfermeiras que trabalhavam em modelos de assistência domiciliar. E o Jos de Blok, o fundador de buurtzorg, começou naquele momento com um novo modelo em qual
times de 10 até 12 enfermeiras atendem às necessidades em bairros de 5.000 até 10.000 pessoas, necessidades de assistência domiciliar. E estas enfermeiras têm um jeito de olhar mais holisticamente as questões de saúde e a pessoa, em uma interação muito holística com os clientes. Elas prestam os serviços. E estes times de 10 até 12 enfermeiras não têm gerentes, são autônomos e fazem tudo o que é necessário para prestar um bom cuidado. E foi realmente um sucesso. Esta organização realmente aplicou muitos conceitos que tentei de explicar durante esta apresentação. A abordagem que contém muitos exemplos de inovação social, e o resultado foi que esta organização de Buurtzorg cresceu até uma organização de 15.000 enfermeiras atendendo às necessidades de forma assistência domiciliar. E eu queria convidar a Marta para refletir sobre esse modelo. Contém muitas perspectivas holandesas, mas recentemente ela trouxe esse conceito para o Brasil. Então, eu vou terminar com o próximo slide e vou passar a palavra para a Marta. Por final, eu acho que esta frase fala tudo sobre o caminho que a gente tenta de fazer na Holanda, na saúde. If I is replaced by we, even illness turns into wellness. Obrigado. Muito obrigado pela sua apresentação, Michiel. Obrigado, Marta, por me chamar a atenção. Vamos agora... Na verdade, nós temos aqui mais 20 minutos. Nós temos até as 15h10. Eu vou pedir encarecidamente a Marta e ao Santini que tentem fazer as suas considerações em 5 minutos, porque nós já recebemos algumas perguntas aqui e seria interessante a gente atender a expectativa de quem está nos assistindo. Então, vamos lá, Marta, já chamada pelo Michiel, depois o Santini, e aí a gente retoma as perguntas da plateia. Vamos lá, Paulo, Michiel, Santini, muito bom estar aqui com vocês, agradeço ao FIS aí também pelo convite. Vou tentar ser bem rápida, até porque eu estou bem fanha hoje, gente, então não sei se vocês vão entender direito o que eu estou falando, mas vou me esforçar aqui. Bom, falar sobre o sistema de saúde da Holanda, para mim, é muito bom, assim, né? Eu gosto muito disso, até porque eu passei algum tempo estudando isso, né, Michiel? E eu fui apresentada a esse modelo graças à NAP. Então, no tempo que eu estava lá na NAP, a gente chegou a fazer uma incursão lá para conhecer o sistema de saúde holandês. Foi muito interessante, foram vários hospitais lá da NAP. E quando eu estive lá, eu me apaixonei por Buurtzorg, como o Michiel me falou, né? Eu acho que o sistema como um todo ele é muito legal. Pensar essa organização, eu sei que tem outras mesas aqui para falar disso, dessa interface público-privada, né? Como que a prestação de serviço privado está integrada nesse olhar de sistema de saúde público, a forma como é feita lá é muito interessante, essa competição por qualidade. E aí, quando eu fui conhecer, a gente conheceu todos os níveis nessa época, e quando eu conheci essa porta de entrada, né, que Buurtzorg lá é uma porta de entrada, eu me apaixonei porque, na verdade, eu já estava estudando muito o modelo de cuidado de idoso aqui no Brasil. Santini acompanha isso desde o início, já estava fazendo
fazendo doutorado, e eu vi que essa forma aí que Buurtzorg encontrou para fazer essa porta de entrada, com coordenação de cuidado, deslocamento do cuidado para o âmbito domiciliar, eles têm algumas máximas, né? A que eu mais gosto é make it simple. Então, assim, resgatar uma forma simples de cuidado, holística, onde você consegue dar conta de um manejo desse paciente de uma forma ampla, integrando tecnologia, mas também resgatando esse cuidado aí. Eu me apaixonei por isso, me apaixonei primeiro pela parte assistencial, depois, como o Michiel falou, tem toda uma parte aí de gerenciamento, de governança, que também é bem própria, mas eu só queria fazer uma interface, assim, por que esse momento, né? Por que a gente resolveu aí trazer esse modelo holandês para cá, através da Laços Saúde? Porque a gente já, primeiro que eu acho que precisava um pouco, né, desse olhar aí para o envelhecimento, e aí o Santini tem uma fala super boa sobre isso, né, sobre como a gente está envelhecendo e tal. Mas eu acho também que a gente, no meio dessa pandemia, a gente está demonstrando que a gente tem algumas necessidades de uma forma ainda mais oportuna, né, Paulo? Acho que essa coisa de você usar a tecnologia, a telemedicina despontou, né, esse resgate do cuidado domiciliar, essa necessidade de você resgatar esse cuidado dessas pessoas crônicas que estão em casa lá, né, sozinhas, isoladas, aumentando a solidão, diminuindo a sua cognição, aumentando a fragilidade. Então, eu acho que tem vários elementos aí que tornam muito oportunas a gente trazer essa próxima abordagem aí para a porta de entrada do idoso dentro do nosso sistema de saúde. E eu acho que vou passar para o Santini, porque eu acho que o importante mesmo são as pessoas fazerem perguntas sobre esse modelo e aproveitar aí a vinda do Michiel, já que a gente dá para encontrar todo dia, né? Obrigada, Paulo. Obrigado você, Marta. Santini, por favor. Obrigado. Eu também quero agradecer muito a oportunidade de poder participar aqui, agradecer a apresentação do Michiel, foi muito interessante, e, sobretudo, agradecer a ele a gentileza que ele me fez de me encaminhar, antes da reunião, a meu pedido, algumas informações sobre o sistema de saúde holandês, para que eu pudesse estar um pouco mais preparado para essa conversa. E eu vou também, rapidamente, não querendo tomar o tempo das perguntas, que é muito mais importante, mas destacar dois aspectos que me pareceram centrais. Primeiro, de diferenças. Quer dizer, obviamente, são diferenças muito grandes de dimensão do país, de dificuldade, de diferenças muito grandes na questão, por exemplo, das desigualdades. A desigualdade do Brasil é uma coisa assustadora e que dificulta muito qualquer proposta de melhoria, de organização, de gestão, porque, no fundo, nós temos que atender a diferentes demandas populacionais extremamente distintas umas das outras e com recursos e tecnologias e mesmo recursos econômicos muito diferenciados. Então, há, primeiro, uma grande diferença que é importante ressaltar. Mas o que nós podemos aprender com esse sistema? Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que a coisa muito importante a aprender é a questão do modelo colaborativo. Quer dizer, a ideia de que o sistema de saúde faz parte de um sistema social mais amplo, onde é fundamental que haja uma cooperação entre os diferentes atores internos ao sistema e também externos ao sistema. Então, essa questão me parece central em todo esse nosso processo, e isso podemos aprender muito com eles. A segunda questão é a questão do processo de planejamento a longo prazo, olhar, estabelecer metas e prazos a serem alcançados, mesmo considerando todas as diferenças locais e loco-regionais que nós temos no país. Nós podemos ter um processo de planejamento mais eficiente. A terceira coisa que me parece muito importante é a alocação de recursos. Eles têm uma população de 17 milhões de habitantes e têm uma alocação de 12% do PIB, sendo que tem um PIB de 700 bilhões de euros. Então, isso faz muita diferença. O nosso sistema é subfinanciado e nós não podemos continuar, muitas vezes, afirmando que as deficiências do nosso sistema
estão exclusivamente na alocação inadequada de recursos. É isso também, mas é preciso reconhecer e enfatizar e deixar muito claro que a insuficiência de recursos é uma questão central. E uma outra coisa que eu queria sublinhar como diferença e que eu considero importante discutirmos em algum momento é a questão do que eles chamam de da competição gerenciada. Isso me parece uma coisa muito interessante, mas é preciso considerar que quando se fala no prestador privado de saúde, do seguro-saúde, que é um prestador privado ao serviço público, é muito diferente do que nós temos aqui como seguro privado de saúde. São coisas muito distintas. Eles são instituições não lucrativas, eles são instituições cooperativas e que sofrem um processo de controle por parte do Estado extremamente importante, extremamente forte. O nosso sistema de atenção privada, baseado nos planos de seguros de saúde, são completamente diferentes. Isso eu acho que é uma coisa importante de sublinhar, que muitas vezes se tenta comparar a questão do modelo cooperativo com esta possibilidade no Brasil. E eu acho que da forma com que o nosso sistema privado de planos de seguro de saúde se organiza, quer dizer, com uma visão muito mais do sistema financeiro do que do sistema de saúde, não é possível, no meu modo de ver, fazer essa competição gerenciada. De qualquer maneira, eu acho que isso é um tema para discussão. Eu quis só sublinhar um ou dois temas desses e, finalmente, dizer o seguinte: os desafios demográficos, populacionais, tecnológicos que eles estão enfrentando, nós também estamos enfrentando, em dimensões diferentes, nas faixas etárias ainda, vamos dizer, na década de 70, e eles já estão na década de 80, chegando até o centenário, mas o problema já está colocado para nós. E se nós não tivermos a capacidade de enfrentar isso de forma estruturada, planejada e pensando nesse futuro organizado, nós vamos ter dificuldades e aí podemos nos inspirar nesse modelo de low-tech e high-touch que ele mencionou aqui. Obrigado e fico à disposição também para interagir no debate. Muito obrigado, Santini. Marta, muito obrigado. Miguel, na verdade, tem algumas questões aqui colocadas que eu vou transmitir para você, mas eu queria um esclarecimento primeiro. Santini falou com muita ênfase de que esse sistema de competição é entre entidades cooperativas que não visam lucro, nem as operadoras, as seguradoras, e nem os prestadores. É isso? Na verdade, tem som? Estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Okay. Precisamos ser rápido na resposta, porque eu tenho da plateia mais 2 ou 3 aqui. Não, vou acelerar. É realmente modelo baseado em realmente empreendedorismo. Tanto os planos quanto os prestadores precisam oferecer algo que é atrativo para o cidadão. Senão, as organizações vão à falência. Pode acontecer, aconteceu. O modelo é um modelo cooperativo, mas também competitivo. Vimos, por exemplo, neste momento de Covid, que de repente, tanto planos de saúde quanto prestadores juntaram seus esforços. Os planos de saúde, por exemplo, largaram muitas exigências de administração, burocracia, para possibilitar mais horas de dedicação em prestar serviços de assistência. Então, eu acho que é um modelo competitivo em si, mas mudando mais e mais para formas de cooperação entre os vários stakeholders. Então, eu entendo, então, que o que você responde é: eles, sim,
são sem finalidade lucrativa, eles não distribuem resultado para os seus cooperados, entendi assim? Sim. Entretanto, na escala de benefícios ou de incentivos, na estrutura de incentivos que eles têm, é a própria possibilidade de insolvência, porque ao não conseguirem dar conta de formar um mercado próprio para eles, eles podem ser insolventes. Eu tenho mais uma pergunta e depois eu vou para a plateia, só para não correr o risco. Você disse que todos os cidadãos e cidadãs precisam ter um plano de saúde, mas eu entendo que mesmo com menos desigualdades do que no Brasil, alguns têm um poder de compra de plano de saúde maior do que os outros têm poder de compra. Como que o Estado lida com essa obrigatoriedade para aqueles cidadãos que têm menos poder de compra do que os outros? Ele subvenciona para esses cidadãos? Sim. Não, todos os adultos, os cidadãos adultos acima de 18 anos, têm esse plano de saúde obrigatório. Então, as crianças são isentas desses prêmios. Além de prêmios pagos pelos cidadãos, financiamos o nosso sistema com prêmios pagos pelas empresas e pelos impostos gerais. Tudo junto, isso, gastamos por capita mais ou menos 6.000 euros anualmente, com a diferença que quando você nasce, você gasta um pouquinho, você custa um pouquinho ao sistema, e realmente nos últimos 3 anos você gasta 70%, 80% dos custos na sua vida em saúde. Então, mas eu entendo então sim, que o Estado faz uma sim, equalização, ele traz equidade para o sistema. tem suportes para quem não pode pagar, realmente com uma visão de organizar essa solidariedade, e com as novas políticas estamos trabalhando mais e mais em reduzir desigualdades. Ótimo. Agora as perguntas da plateia, por favor, que senão eu tenho uma pergunta da Gessimara Souza, ela pergunta para você, quando o cidadão viaja, esse plano de saúde dele, mesmo que pela Europa, dá cobertura ou só dá cobertura dentro da Holanda? Temos contratos com outros países sobre essas coberturas. Se, por exemplo, acontece algo com alguém na Espanha, naquele momento o sistema espanhol presta assistência à pessoa e vice-versa, fazemos o mesmo com um espanhol aqui na Holanda. Ótimo. O Tiago Ungier pergunta, as perguntas dele, 3 perguntas, são relacionadas à educação continuada dos profissionais de saúde, médicos e outros profissionais de saúde. Se isso está sob responsabilidade deles mesmos, das empresas ou cooperativas aonde eles estão, ou tem alguma outra forma de atualização profissional? Eu acho que são todas as opções. Tem programas de educação permanente, tem realmente estratégias que cuidam de capacitação de novos perfis de tanto médicos quanto enfermeiras para lidar melhor com as necessidades no futuro. Então tem perfis de enfermeira 3.0, por exemplo, para realmente atender mais e mais a pessoa em casa, com formas de assistência domiciliar, utilizando todas as tecnologias, suportando isso, etc. Ótimo. Eu queria agora abrir para a Marta e para o Santini fazerem perguntas ou comentários. A gente tem aqui mais 5 minutos, um pouco menos, 4 minutos. E eu queria que vocês comentassem ou perguntassem alguma coisa adicional para a gente aproveitar melhor a experiência de vocês nesse debate. Eu acho que eu queria perguntar uma coisa para o Merrill, que é uma coisa que a gente já discutiu antes, mas eu acho importante todo mundo participar dessa discussão. Quando a gente traz ou adapta, né, um modelo, a gente tem muitas diferenças nesse intercâmbio aí de cultura, né? Seja por regulamentação, então a gente viu aí nessa discussão que a gente fez entre Brasil e Holanda muitas diferenças regulatórias, seja regulatórias de profissionais de saúde, seja regulatórias de sistema de saúde.
saúde, mas a gente também tem diferenças culturais que a gente precisa entender e também trabalhar com elas para que essa aplicação no Brasil seja efetiva, né? Isso de qualquer país, né? Mas o Michiel viveu na Holanda e viveu aqui no Brasil, né? E aí, Michiel, a minha pergunta para você é: o que você sente de mais necessidade, assim, aqui no Brasil, de tudo que você conheceu daqui, né, da nossa estrutura pública, da forma como a gente organiza o privado, de adaptação no Brasil que poderia ser interessante do modelo holandês? Você entendeu minha pergunta? Sim, eu acho que eu entendo isso. Muito obrigado, boa pergunta, Marta. Eu acho que no Brasil tem mais esses dois lados, do lado privado e o lado público, que são, de vez em quando, visto como dois polos. E, na verdade, eu acho que poderíamos, o que tentamos de fazer aqui na Holanda é realmente procurar onde podemos criar um valor agregado em organizar o sistema de saúde, que é um processo de realmente adotação, incluindo a cultura, as pessoas. Como saúde é uma questão complexa. Não uma coisa linear que você dá para implementar diretamente. É uma coisa que acontece em interação entre os vários stakeholders. Elas tendem que se entender, se conhecer, se confiar, né, tanto como pessoa quanto como profissional. Somente nesse ambiente você cria realmente um entendimento compartilhado. Você cria confiança e também a vontade de fazer alguma coisa juntos. E olhando ao Brasil, muitos dos conceitos holandeses também são na base do Sistema Único de Saúde do Brasil, como um papel para o médico geral, ou UBS, etc. Tem um foco em prevenção, promoção de saúde. Eu acho que o Brasil poderia olhar por trás dessas façadas públicas e privadas e realmente procurar mais onde agregar valor, criar algo junto. Sinergia. Sinergia é a palavra. Santini, por favor, suas palavras, considerações finais, e a gente encerra daqui a uns 2 minutos. Você está sem microfone, Santini, você está sofrendo da minha doença. Não, eu acho que é uma coisa super interessante essa discussão. É pena que realmente a gente não tenha, nesse momento, mais tempo, mas é muito estimulante. Eu acho que nós estamos todos estimulados a essa questão. Eu vou voltar um pouquinho à questão do modelo privado, porque eu acho que isso é um desafio enorme para nós no Brasil. E as diferenças que eu notei, inclusive lendo o material que o Michiel mandou para mim, é que o modelo que eles chamam de privado, na verdade, é um modelo privado filantrópico. As instituições não têm fins lucrativos. E a participação do cidadão, em termos de quantidade de recursos gastos com o seu plano de saúde, é infinitamente menor do que o ticket médio que o Brasil paga hoje para os planos de saúde. Então, quando se fala em cooperação entre público e privado no Brasil, é preciso levar em conta do que efetivamente nós estamos falando. Eu acho que é muito importante ter cooperação entre público e privado no Brasil, mas eu acho que é importante definir exatamente o significado de cada coisa. Não é a mesma coisa que se apresenta na Holanda com o que se apresenta aqui em termos de sistema privado. Então, é preciso dizer exatamente do que estamos falando. Agora, realmente, o modelo é um modelo super interessante. O Santini tem absoluta razão, né? Nós temos várias formas de parceria público-privada no Brasil.
lembrar que as entidades filantrópicas, na verdade, são as responsáveis por grande parte da prestação de serviços do Sistema Único de Saúde no nível terciário, né? A gente está falando aqui das Santas Casas e as Misericórdias do Brasil. E aí seria um modelo mais ou menos semelhante aí ao que a gente tem na Holanda na prestação de serviço, só que aí existe uma extração de valor ao contrário, né? Nós estamos quebrando o nosso sistema de Santas Casas, nosso sistema filantrópico, por não atualização das tabelas de pagamento por parte do sistema público de saúde. Então, você está extraindo o valor do sistema filantrópico aí por não alocação adequada de recursos públicos para a área da saúde. Lembrar que, quando você fala 13% do PIB, 12%, 13% do PIB, a gente está em 9%, mas, na verdade, o sistema público contribui com menos de 4%, né? Mostrando que o país não fez uma prioridade para a saúde, né? Talvez tenha feito alguma para a educação, mas, com certeza, entre os bens coletivos primários ou fundamentais, a saúde é subvalorizada na alocação de recursos por nós, que somos a sociedade brasileira e que, na verdade, deveríamos trabalhar por uma alocação melhor de recursos para a saúde. Muito obrigado aos 3 panelistas. Eu, particularmente, aprendi muito. Eu vou aí um pouco parafrasear a Mário Quintana. Aqueles que são autodidatas são os únicos responsáveis pela sua ignorância. Então, aprender com os outros é muito importante para nós todos e nós todos temos certeza que aprendemos muito. Obrigado a todos. Eu encerro esse painel com muita satisfação de ter participado dele ativamente.